Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus possa te alcançar nessa tardezinha de sábado, que o nosso sábado seja repleto de bênção de Deus. Queridos, eu estou há 2 meses fazendo uma maratona na igreja a qual nós pastoreamos, acerca da volta de Jesus, suas etapas, seus sinais antes da sua volta que precedem o seu retorno. Estamos falando também sobre as mensagens atuais no nosso meio, sobre a preparação de um povo cujas expectativas elas se resumem nessa terra aqui. E pela Bíblia, irmãos, Deus nunca, no seu sermão, apresentou esse mundo como um lugar onde a igreja poderia depositar suas expectativas futuras para morar aqui, para viver aqui ou para lançar assentamento aqui. A própria Bíblia diz lá em 1 Pedro, no capítulo 2, Pedro está dizendo da seguinte forma para a igreja, que nós somos comparados a um povo peregrino. Se você analisar o Antigo Testamento, o povo, pelo espaço de tempo, principalmente Abraão, Isaac, Jacó, os israelitas, quando saíram da casa da servidão, eles viveram como se vivem nômades. Hoje a gente, há muito tempo atrás, eu acho que uns 2 ou 3 anos atrás, eu vi um documentário no canal fechado sobre alguns povos bem pequenos que ainda se mantêm como nômades. O nômade, ele não tem endereço fixo, ele não tem território fixo. O nômade, ele está aqui e depois, quando a comida, principalmente no período do inverno, quando se torna muito escassa, ele procura um outro lugar justamente para colocar o assentamento, para estabelecer sua família ali e usufruir pelo um período de tempo daquele lugar, do mantimento, do que a terra está produzindo ali. Na chegada do inverno, novamente, o povo levanta a barraca e vai embora. O povo de Israel viveu assim por espaço de 40 anos no deserto. Mas Deus ali mandando sempre a provisão, teve a nuvem, para que o povo não estorricasse no sol. Olha, e o sol do Oriente Médio é incomparavelmente, o ardor, o calor é incomparavelmente superior aos nossos 38 graus aqui de Belém. Na sombra dá quase 50 graus, só para você ter uma ideia. Mas olha a provisão de Deus, tinha nuvem durante o dia para que o povo não estorricasse no sol, tinha coluna de fogo, uma coluna imensa, dava para ver por quilômetros, historicamente falando. Justamente por 2 motivos. Primeiro, para aquecer o povo no deserto, porque uma coisa é você estar andando no deserto debaixo de um sol escaldante de 40 ou 50 graus. Outra coisa é você estar num deserto onde a temperatura cai quase 3 ou 2 graus. E para isso, o povo tinha que ser aquecido por uma coluna de fogo, ou por uma fogueira, etc, etc. E olha o Deus da provisão. E por espaço de 40 anos, a Bíblia diz que a nuvem, ela ficava por 3 meses, 6 meses, até 1 ano. E o povo tinha que levantar assentamento e partir para um outro lugar. E Deus sempre sendo a provisão. O que é Israel no Antigo Testamento?
Israel no Antigo Testamento, irmão, é a figura da igreja. De uma igreja que tipifica a vida de uma família que é nômade. A igreja, ela não pode lançar suas raízes nesse mundo, porque esse mundo, conforme o ensino do apóstolo João no capítulo 1 da sua primeira epístola, no capítulo 5 dos últimos finais, o mundo dorme no maligno. A Bíblia diz lá nos ensinamentos de Cristo que o mundo nos aborreceria. Ou seja, nós estamos apenas de passagem, irmão. Então não queira ser queridinho do mundo. Não queira a visibilidade do mundo, o holofote do mundo, a amizade do mundo. Porque em Tiago, no capítulo de número 4, versículo de número 4, diz que quando eu pretendo ser amigo do mundo, eu me torno inimigo de Deus. Tiago está dizendo à igreja, olha, se vocês querem andar de mão dada com o mundo, automaticamente ou espiritualmente vocês vão ter que soltar a mão de Deus. Porque se vocês se aliançarem com o mundo, vocês se tornam inimigo. Aí aparece no ensinamento de João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 15, diz que não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há. Ou seja, para você, o que o mundo tem para te oferecer? Biblicamente, essa terra não tem absolutamente nada de bom para nos oferecer. Quando eu falo que essa terra não tem absolutamente nada de bom para mim, para te oferecer, eu estou dizendo de coisas que podem fazer com que chame a minha atenção a ponto de eu me abraçar ou estabelecer as minhas raízes nesse mundo para viver perpetuamente falando num lugar desse. Ou seja, Deus não nos criou para vivermos aqui nesse lugar. Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer que a criatura, ela geme na expectativa de uma transformação. Querido, até a força da natureza, até a natureza, as animais, ela geme por uma transformação nesse lugar. Sabe por quê? Porque na queda do homem veio uma sentença cruel e terrível. E com o passar dos anos, esta consequência cada vez mais piora. Olha agora, se tratando de natureza, olha o que acontece no mundo afora. Os meios de comunicação, a internet, meio que diariamente, sempre trazendo certas informações de terremoto, de tsunami, de queimadas em certas florestas, de fome, de peste, de epidemia, que desafio. Olha só o que está acontecendo. O mundo geme. Mas a própria Bíblia diz ainda em Romanos capítulo 8, Paulo diz assim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Paulo está querendo dizer assim para a igreja, olha, a igreja é nômade, a igreja passará por um certo apertozinho aqui, mas o sofrimento, ou seja, a tua dor, o teu sofrimento, o que você está sentindo agora, para você, é um mal momentâneo. Mas isto não se compara com o que há de acontecer no futuro, com a glória que vai ser revelada tanto para mim quanto para você. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Ontem eu estava ensinando na igreja a respeito de Lucas, capítulo de número 17, versículo 26. Jesus está no Monte das Oliveiras e disse para os seus discípulos, nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento. Pastor, tem algum mal comer, beber, casar e dar esse casamento? Não, depende. Se você for para Gênesis capítulo 6, versículo 11, a Bíblia diz que a terra estava corrompida. A terra estava corrompida. E se você for para o grego original, a palavra corrupção significa apodrecimento interno. Então vem comigo para você pensar. É só um videozinho que eu estou fazendo aqui agora para você pensar junto comigo, para você se preparar, hoje está preparado para ir embora para o céu, irmão. Significa no original grego assim, que os valores da família estavam doentes, apodrecidos na época de Noé.
a cultura da época, a filosofia da época, a sociedade da época, os valores da época, tudo estavam apodrecido. E por que tudo estava apodrecido no período de Noé? Porque a sociedade da época andava na contramão da vontade de Deus. E o próprio Cristo disse assim, olha, a minha volta, antes da minha volta, alguns eventos parecidos com o período de Noé anunciarão que eu estou voltando. Agora vem comigo, pensa comigo, para a gente encerrar esse vídeo juntinho aqui. Jesus estava dizendo assim, que a imoralidade sexual, que a sociedade só viveria para os prazeres pessoais, de uma forma tão intensa, que politicamente falando, aquilo que seria certo se tornaria errado, e que aquilo politicamente que é errado se tornaria certo no meio da sociedade. Você está entendendo hoje? Leis sendo votadas no Congresso, países extremamente fechados. Eu recebi um vídeo agora esses dias de um pastor no meio de um milharal, numa nação aí árabe, que é proibido o camarada ser crente. Ele arrastou aí umas meia dúzia de crentes, entraram para dentro do milharal, abriram a Bíblia, ficaram todos sentados, pregando a palavra de Deus, de coca assim, no silêncio. Homens que sabem que se forem pegos, a cabeça será cortada, o pescoço será degolado, serão queimados, mas homens que não temem qualquer tipo de represária vinda por conta de serem cristãos, por conta de se preservarem desse mundo, por conta de ter entregado a sua vida na mão daquele que é fiel para cumprir a promessa. Oh, glória! Que Deus abençoe você, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, que Deus possa te ajudar a caminhar. Lembre-se disso. E eu quero te dar um conselho, o conselho que eu sempre dou para a igreja que eu pastoreio. Leia a Bíblia. Não ouça apenas mensagem de internet, mas vá para a Bíblia. Busque uma orientação de um pastor bíblico. Procure a igreja mais próxima da tua Bíblia. Ainda que a tua igreja seja longe, mas procure uma igreja que esteja próxima da Bíblia, para você não ser enganado. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê capacidade psicológica para você entender a vontade dele. Ele fez a promessa, estamos indo embora para casa. Que Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus.